Na Kabbalah a gente fala da importância de a gente sair do exílio, mas na verdade tem mais uma coisa, vamos chamar assim, que vai sair do exílio quando a redenção ocorrer. Essa coisa é a cidade de Jerusalém. E o significado disso a gente vê depois da vinheta. Eu sou Yair Alal e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bamidbar, hoje focando nos parágrafos 26 e 27 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, a cidade de Jerusalém, ela representa para Kabbalah a Sfirá de Malchut, que é a parte mais baixa da árvore da vida e que representa a nossa própria realidade. Então, a gente diz na Kabbalah que quando a gente está fora da época messiânica, que é o que a gente vive hoje, né? Quando não ainda ocorreu a redenção, a gente vive um mundo onde tem, infelizmente, as coisas que a gente sabe. Dor, sofrimento, morte, e tudo isso está em Malchut, né? A nossa realidade é pautada por isso. Se Malchut é representada por Jerusalém, ou Jerusalém é símbolo de Malchut, a gente pode dizer que Jerusalém não está no seu estado ideal, ela não está retificada. Então o Zohar traz a ideia de que nós precisamos, com os nossos atos, trabalhar na Jerusalém, e aí também entra uma outra metáfora, como se Jerusalém fosse um campo, né, a ser cultivado, um pomar a ser cultivado, e quando a gente trabalha nessa Jerusalém, a gente faz ela ficar no seu estado aperfeiçoado, que é o estado de redenção. Então, vai vendo o simbolismo. O que significa trabalhar em Jerusalém? Trabalhar na Malchut, né? Trabalhar na nossa realidade. Para Kabbalah, somos nós os responsáveis por trazermos a redenção. Através dos nossos atos, através de, como eu falei, metaforicamente, cultivar o campo, a gente faz esse campo produzir. Imagina um campo que está desolado, seco, com as árvores morrendo, a gente vai lá e cuida desse campo, tá? Agora, se a gente falar, então, no sentido de Jerusalém, é por isso que a gente tem aí uma ideia, que, aliás, várias culturas pegaram isso, inclusive o cristianismo, mas a ideia é cabalística, a ideia de que você tem uma Jerusalém terrestre, vamos chamar assim, uma Jerusalém física e uma Jerusalém celestial. Tá? Hoje nós temos a Jerusalém terrestre, que é uma cidade ótima, maravilhosa, eu nasci lá, né, sou suspeito para falar, tal, tal, tal. Mas essa Jerusalém terrestre, ela está num estado de imperfeição. Por quê? Porque ela é justamente terrestre, ela é física, ela está sujeita aos problemas do mundo físico. Né? Em Jerusalém terrestre, como em qualquer outro lugar do mundo, tem morte, sofrimento, doença. A Jerusalém Celestial, que é aquela que a gente está ajudando a construir, é uma Jerusalém que, se a gente falar cabalisticamente, representa uma cidade ideal, né? Uma cidade perfeita que vai surgir quando a gente chegar na era messiânica. E, na verdade, como eu falei, não é só uma cidade que vai surgir, mas o mundo inteiro, Malchut inteira, vai ser essa Jerusalém. Tá? Então, o que essa Jerusalém celestial representa? A ideia de que nós temos que trabalhar pela nossa salvação, né? Restaurar a Jerusalém ao estado que ela já teve no passado. A Kabbalah diz que já houve um momento em que não havia essa situação de exílio, e aí a gente consegue fazer uma relação próxima ou perfeita entre Deus e o seu povo, livre de sofrimento, livre de dor, livre de morte, como eu falei. Né? Quando eu consigo chegar nesse nível de existência, eu estou, na verdade, construindo a Jerusalém Celestial, ou vivendo a Jerusalém Celestial, e esse é um dos indicativos de que eu estou na era messiânica. Um bom dia a todos e tudo de bom.